Se toda a gente não se importar, eu ponho a gravar. Então, vamos, por exemplo, pensar aqui neste exercício, exercício 2. Eles têm todos uma lógica têm uma lógica completamente similar, e então uma coisa que é muito útil ter atenção é primeiro olhar para o desenho e ver as legendas que lá estão, está bem? Porque as legendas que lá estão, obviamente, têm de servir para alguma coisa, porque eu não costumo pôr informação inútil nos exercícios, não costumo. Portanto, aquilo tem de servir para alguma coisa, tem de ajudar para alguma coisa, isso já é uma dica. Deixa só aqui ajustar aqui a folha. Ok. Pronto. Então, pronto, ok. Já vou ver. Pronto. Eu vou-vos levar então aqui para o caderno, para podermos discutir este exercício e só um instantinho, desculpa. Pronto, é isso mesmo. Pronto, aqui. Ok, já está. Pronto. Então, nós estamos a fazer assim. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que, por acaso, acho que vocês já estão a ver. Sim, Não estão? vemos o Ok. caderno. Sim, sim. Pronto, perfeito. Então, o que é que nós estávamos a pensar? É assim, nós vamos primeiro projetar esta área no eixo X. E a ideia é, quando nós projetarmos esta área no eixo X, nós conseguimos identificar entre que valores é que o X varia. Então, projetar esta área no eixo X significa que nós vamos estar a fazer um exercício mental deste género. Ok? Eu vou vou fazer aqui umas linhas verticais. Por exemplo, se eu fizesse aqui uma linha vertical, eu vejo que quando o x é menor que menos 1, eu não intercepto a área. Portanto, eu não tenho nada a considerar valores de x menor que menos 1. Eu começo a ver que a partir do menos 1, estes segmentos de reta com x constante já interceptam a região plana. Então, isso quer dizer que quando eu continuo a cortar, à medida que vou cortando, também eu vou observando o que é que está a passar para cada valor de y. Então, mas, por exemplo, nesta área que começamos à esquerda, nós começamos por ver que o y toma primeiro o valor 0, está sempre sobre aquela linha azul, e nós sabemos que aquela linha azul é o eixo x, portanto é y igual a 0. Então, nesta região azul, nesta primeira região à esquerda, ou seja, quando o x varia entre menos 1 e 0, que é esta parte aqui, nós estamos a ver que o y, naquela região plana, começa sempre por tomar o valor 0. Depois, vai aumentando de valor e para quando embate naquela parábola. Portanto, nós chegamos à conclusão que quando o x variar entre menos 1 e 0, o y vai variar entre 0 e 2 menos 2x quadrado, certo? Depois, nós intuitivamente pensamos assim, bem, isto não vai ser igual do lado direito, porque do lado direito, o desenho é completamente diferente. Portanto, nós estamos à espera que do lado direito, as funções que limitam o y sejam diferentes. Então, nós vamos continuar a cortar para ver o que é que se passa. Se eu cortar agora aqui o x, ok? Eu vejo que o x, a partir do 0, continua a interceptar esta área plana até que alcança o valor 1. Depois do valor 1, a reta x constante não intercepta nada daquela região plana. Portanto,
Isso quer dizer que nós temos agora de considerar o x entre 0 e 1 para o lado direito, e quando o x está entre 0 e 1, nós estamos a ver que o y vai começar sempre sobre esta parábola verde e acaba sempre na parábola a roxo, digamos assim. Então, o y vai ter de variar entre 1 menos x ao quadrado e 2 menos 2x ao quadrado. O que vocês acham? Por mim, ok. Tranquilo. Ok? Tudo ok também. Sim, Vadim? é porque ele está, pronto, como esta região colorida está entre essas duas y, né? O limite Uhum. baixo é 1 menos x quadrado e o limite mais alto é 2 menos 2 x quadrado. Exatamente. Ok. Exatamente, Vadim. Tu olhas até para a legenda, tu sabes o que quer dizer legenda em português, não sabes? Sim, Então, sim, sim. significa aqueles nomes ali, tu pensas que aquilo vai ser útil para alguma coisa, entendes, Vadim? Uhum. E então pensas, calma aí, ali o y igual a zero não está, porque toda a gente sabe que aquilo é y igual a zero. Ok. Mas tu vais olhar calmamente para as curvas que têm ali uma designação e sabes que essas curvas vão ser importantes, entendes, Vadim? Uhum. Ok. Ok. Agora, como tiveste que separar em duas zonas, porque aquilo claramente não é igual à direita e à esquerda, isto é só um jogo, a gente vê que não é igual. Sim, eles Portanto, têm nós limites precisamos, diferentes. não é? O desenho é diferente, exatamente. Sim, Portanto, tu sabes que vais precisar de dois integrais, entendes, Vadim? Porque sim, sim. não é igual à direita e à esquerda. Então, Ok. o que é que eu vou pedir no teste? Presta atenção. Tu só tens de escrever o integral, não tens de calcular. Ok. Então, o que vais escrever é, olhas para esta coisa que nós acabamos de escrever e vamos pôr assim. Ok, a área da região plana D é. Agora vamos escrever o integral para esta zona, está bem? Então, como é Uhum. que nós fazemos? Primeiro, pomos o x entre menos 1 e 0. O x aqui, certo? Ok. Então, este intervalo é para o x. Tu estás a ver que este intervalo é para o x, Vadim? Este Sim, intervalo é para o porque x. aquilo só tem x. Estás a ver? Portanto, E pões. também temos outro para y também, Que então. pões a seguir. Então vais pôr agora a seguir para o y a variar entre, ou então, como o João dizia, nem vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é assim, vamos pôr esta função que está em cima, aqui dentro primeiro, varim, Ok. menos a função de baixo, que neste caso é zero, mas não interessa, fica assim. Ok. Não precisa de calcular nada. Agora vais escrever o integral para a segunda parte. Quando olhas aqui para o x a variar entre 0 e 1, vais fazer a mesma coisa. Então, o x varia entre Integral 0 de e 0 1, e 1. dx, certo? Porque o Uhum. x é que varia entre 0 e 1, certo, Vadim? Sim. Agora, a função por cima, que é o 2 menos 2x quadrado, correto? Sim. Sim. Então, 2 menos 2x quadrado menos Hum. a função por baixo. Atenção a parênteses. Ok. Então, o que eu estou a dizer é, a função de cima aparece aqui, função por cima. A função por baixo aparece a subtrair. Cuidado com o parênteses. Esta coisa Uhum. tem que ter ali o parênteses e depois função por baixo. Ok, Ok. Vadim? E mesma coisa lá em cima, onde era de A 0 e mesma coisa menos lá 1. em cima, só que aqui a função por baixo era o zero, sim? E a Ok. função por cima era o 2 menos 2 dois menos x 2x quadrado. Vê quadrado. lá agora, confere no desenho. Estás a ver? Olha, Sim. aqui quando o Temos, x por varia entre cima menos 1 temos e 2 0, menos 2x quadrado. e Tem embaixo tens o zero, não é? o zero, sim. E do outro lado tens por cima o 2 menos 2x quadrado e por baixo o 1 menos x 1 menos quadrado. x quadrado. Ok, ok. Está bem? Já entendi porque que tem aqui dois integrais. Pois, porque o desenho é diferente. Sim, porque nós temos usar todos, ou seja, uma com outra e outra Sim, com outra. sim, porque eu quero a área toda, Vadim, não quero só um. Uhum. Então, o que eu estou a dizer é, no teste não tens de calcular o integral. Só quero
a escrita Mostrar. daquela soma. Portanto, é Uhum. esta parte, este integral, mais este. Ok. Ok? Uhum. Tá? Ok. Pronto. Por exemplo, vamos espreitar outro para ver se agora é mais fácil. Professor, No caso, aqui, Diz, pode diz, falar. João. força, João, força. Tá, se fosse duplo, então seria no sinal de integral menos 1 a 0, e no outro sinal seria 0 a f de x, que no caso é É, 2 menos eu, 2x, eu 1 podia escrever dy. assim. Se tu preferir, João, pode escrever. O E aí no integral outro, é, no outro você bota o f de x de baixo e o f de x de cima no segundo integral. 1 também. é, Um dx. é sempre a função de cima aparece aqui, em cima, e a função por baixo aparece aqui. Estás a ver, João? Uhum, E a função a integrar é 1. Portanto, escrever aquele integral simples, ou a soma daqueles integrais simples, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que escrever assim. Portanto, é como tu preferires. tá. Só que aqui esqueci-me do dy, não é, João? Portanto, o dy dentro, o dx fora. Correto? O Uhum, dy dentro, o dx fora. Pronto, a pessoa escolhe uma forma que gosta mais, está bem? São tá. equivalentes, percebe uma forma e usa essa forma. Depois de escrever a soma de integrais, não tem de fazer mais nada, não vai fazer contas, não vai fazer. Perfeito. Vadim? Sim. Vadim? Sim, Tudo sim. em ordem? Sim, sim. Ok. Acho que sim. Vamos, por Professora, exemplo, eu ia diz, só perguntar, nós podíamos até ter, por exemplo, se andar aí para a figura de cima, se faz favor, sim, sim, Gonçalo, sim, nós podíamos inclusivamente ter uma área dentro da outra e ter que calcular, e aí subtraíamos uma integral com a outra, certo? Ou seja, se nós espelharmos aí o lado da direita para a esquerda, pois Ah, claro, Gonçalo, você tens pode ir toda de a razão, menos 1 a 1, né? aí tens toda a razão, seria a mesma coisa, mas exatamente a mesma ah, coisa. Portanto, ou das duas, ou alterávamos o limite superior e fazíamos as exato, integrais a somar, ou então calculávamos na mesma a esquerda toda e exato. depois subtraíamos apenas a parte da direita. É isso, não é? Exatamente, toda a Ok. razão, toda a razão. Boa. Portanto, vamos lá ver, se eu puser aqui, eh, se eu puser aqui a função, exato, o que estás a pensar é exato. Estes exercícios são giros porque as pessoas têm forma diferente de olhar para o exercício e então é curioso, é engraçado e eu preferia que a pessoa tivesse descontraída para pensar do que estar agora a fazer integrais, porque já fez integrais antes. Então, ah, Gonçalo, só para ter a certeza, o que tu estavas a pensar era, em vez de fazer assim a soma, preferias então considerar, considerar aqui, estavas a pensar que ias no fundo calcular a área toda como se fosse desta taça virada ao contrário, não é, Gonçalo? Quer dizer, tudo isto que varia entre esta parábola aqui em cima, a roxo, e o y igual a zero, entre menos um e um, não era? Certo, sim. Portanto, ias fazer a área da região plana é o integral, e então agora íamos pôr o x a variar entre menos um e um, o x a variar entre menos um e um, e agora o y para todos estes pontos varia entre y igual a zero e aquela parábola a roxo, não é? Certo. Então íamos pôr aqui a parábola a roxo, 2 menos 2x quadrado, menos o zero. E agora subtraías como se fosse escavar aquilo, como se fosse uma caçata, não é um gelado, e tu tiravas aquela fatia, não é, Uhum, Gonçalo? sim. E então subtrai, No fundo era fazer uma integral de 0 a 1 em que exatamente, o limite de y, o limite inferior era 0 e o superior era 1 menos x ao quadrado, né? E depois era exatamente, subtrair esse ao anterior. Ok. exatamente. É totalmente equivalente, exatamente. É, isso mesmo. Ok. É, Obrigado. obrigada eu. Dúvidas? Vadim, tudo em ordem? Sim, eu acho que sim. Sim. Henrique? Zé? Tudo em ordem? Se tiverem dúvidas, por favor, digam, está bem? Ok. Tá? Eu queria só verificar
se todos estão confortáveis, por exemplo, a outra é muito, muito fácil. A outra que nós temos aqui, esta é muito. Querem ver se é claro para toda a gente? Ok. Varinho, pensa lá o que é que tu achas o que é que achavas que querias escrever? Querias pôr, por exemplo, deixa-me cortar aqui, eu vou só copiar a imagem, que é para depois podermos pôr no caderno. Se tu cortares em X, não é, Varinho? Tu vais Sim. primeiro cortar em X, que é para veres onde varia o X. Então, vamos Então, pôr, entre -1 e talvez o 1 do outro lado, porque exato, sem se dúvida. vai terminar É, depois no 1. só que, exatamente, tu podes pôr exatamente o X a variar entre -1 e 1, tens toda a razão. E agora vamos ter de decidir como é que vamos a variar o Y, certo? Sim. Pronto, então deixa-me lá ver. Vocês já estão a ver o caderno, não estão? A senhora Sim. está mostrando a folha anterior do É. exercício. Agora H. já, agora já. Já? Então, Varinho, Uhum. diz-me lá, fala lá comigo. Se eu colocar o X primeiro a variar entre -1 e 0, eu estou a cortar assim, não é, Varinho? Sim, Pronto. nós vamos ter em conta este aqui, Agora, o y igual a x quadrado, este em azul. cima, o y igual a x quadrado, em cima, estou de acordo, menos. Agora, o que é que pões a função que está por baixo? Aqui, Ah, quanto é que vale o y? Aqui embaixo. aqui embaixo o y é zero. O y é zero. Então é só assim, não É é? só zero. Fecha. É Mais, só basicamente x quadrado mais exatamente, zero. exatamente. Agora, vamos cortar aqui deste lado. Tu disseste que o x varia entre 0 e 1. Eu Zero estou e de um. acordo. Agora, o que é que tu pões a limitar por cima nesta folha e por baixo? Ah, Aqui é por baixo. Quanto é que vale esta coisa, esta parábola aqui? Que expressão é que tem? y Olha para o desenho. igual a x quadrado. X quadrado, então, é a função que aparece por baixo, não é, Vadim? Sim, e por cima é x. Por cima é X, exatamente. E pronto, já está. Ou seja, só queremos essas duas integrais, mais nada. Só queremos a escrita desses dois integrais, mais nada. Ok, Exatamente. ok, Não vamos estar preocupados com calcular o integral, porque já calculamos integral antes, durante o teste também, então não vamos calcular esse integral. Só quero a escrita para a área, ok. ok? Uhum. Dúvidas? Alguma dúvida? Henrique, Zé, alguma dúvida? Eu acho que eu já entendi. Sim. Vadim, eu vou deixar os exercícios, os outros desenhos que eu tenho, não é na ficha 7, é na ficha Estava 6, está montado. bem? Ok, Está bem? Os da ficha 7 são um bocado mais chatos, não quero que te preocupes com esses. Vais ver os da ficha 6 e o uhum. último desta ficha, está bem? Ok, Ok. E chega, está bem? Amanhã ainda uhum. temos tempo para falar, Ok. ok? Professora, Ótimo. Uhum. Diz-me, já Henrique. resolveu os exercícios todos da 14? Desculpa, Henrique, não percebi. Já resolveu as alíneas todas da 14? Não resolvi, acho que não resolvi ainda nenhuma, deixa-me lá ver. Como assim não resolveu nenhuma? Então esses que está a fazer é o quê? Eu não sei o número, Henrique, é capaz de ter. Ah, ok. Pronto. Desculpa. Desculpa, é Esse é capaz. da 14. Olha, mas podemos ir ver da outra ficha 6, que é para tu. Espera aí, deixa-me abrir a ficha de 6, a ficha 6, porque Porque a eu ficha cheguei há 6 pouco e não vi, não faz mal, não faz mal, não faz mal. não vi com atenção, nem percebi nenhum nem outro. Pronto, fazes bem em dizer. Vamos ver então aqui. Vamos Só não ver. faço bem a perceber, mas. Não, Mas não, ok. não, não. Então, Porque eu cheguei a tarde. A ideia é essa, a ideia é a pessoa. Olha, por exemplo, este exercício aqui é ligeiramente diferente. Deixa-me encontrar aqui, deixa-me ver se na ficha 7 existe alguma coisa que tenha o mesmo,
o mesmo formato, se não inventa aqui um exercício. Espera só um O bocadinho. segundo exercício da ficha 7 é só isso. É, é. Pois, tem aqui uns que não são muito maus. Por exemplo, vamos a este. Por exemplo, este não é nada mau, está bem? Henrique, a ideia é a seguinte: deixa-me só copiar isto para o caderno, e este aqui não é nada de extraordinário, e é bom treinarmos também. Então, deixa-me pôr aqui. Determinar a área plana, é isso? É determinar a área desta região plana que nós temos aqui, e então eu estava a dar uns truques aqui, deixa-me só concentrar para partilhar, e depois vou-te dar os mesmos truques que tu não apanhaste, mas vou-te dar, vou-te dizer a mesma coisa. Ah, já estão a ver o caderno, só que eu tenho que descer, mas já vem o caderno. Pronto. Então, Henrique, tu tens aqui esta região plana, estás a ver? Pronto. E então a ideia é a seguinte: A região toda que está colorida, é isso? é isso, Ok. no texto vai ser a mesma coisa, por isso é que eu quero que percebas quais são os truques que estamos a falar. Não são truques, são parte do raciocínio. Então, tu vais ter uma zona sombreada ou colorida, não é? Que era o caso daquelas, e tu queres calcular, queres escrever um ou mais integrais para descrever a área daquilo. Tu não vais calcular os integrais, é isso que eu estava a dizer. Mas eu Hum, vou pedir os integrais, está bem? Então, ok. a primeira coisa que tu tens de fazer é ter muito cuidado com as legendas que estão no desenho. Por exemplo, tu ali no desenho tens uma legenda que é esta aqui, que diz respeito a esta parábola azul. Estás a ver virada para baixo? Sim. Pronto, se a parábola está ali, e se está ali a legenda, é porque a parábola vai ser importante, de certeza. Por outro lado, tens aqui uma reta verde, e esta reta verde também tem uma legenda. Portanto, ela de certeza que vai ser importante. E como tu vês ali, diz embaixo na reta y igual a x, e em cima diz y igual a 1 menos 2x quadrado. Se eu estou a dar o valor do y, isso quer dizer que aquelas duas funções vão limitar o y, entendes? Ou seja, Acho que sim. eu vou explicar melhor, que é, Ok. outra coisa que tu tens ali importante no design é, tens aqui uma legenda para o ponto menos um, e para que é que ele serve? É para tu teres a certeza que este ponto é o x igual a menos um. Estás a ver? Consegues ver? A senhora está a marcar alguma coisa? Marquei aqui uns pontinhos para dizer que este ponto que eu marquei aqui no Sim, desenho, então a gente está Ok. vendo. Quando a senhora falou que estava a partilhar, eu pensei que era isto da ficha. Não está então a partilhar esses apontamentos. Está não só a estou a partilhar partilhar, não. o Chrome, o Google, pronto. Onde tem isto aqui. Espera aí, então espera aí que eu fiz as... Peço desculpa. Espera aí, eu acho que o meu computadorzinho está a ficar... Agora não sei se vai ter que explicar tudo outra vez. não faz mal, espera aí, Tinha, espera aí. tinha aí alguma coisa apontada que eu não vi. Espera aí, não há problema se eu tiver que explicar outra vez, não há problema. E agora, vocês veem o meu caderno? Não. Não. Veem a mesma a ficha, Hum, né? Sim, Sim. sim. Espera, deixa-me ver se eu consigo só mais uma vez, porque eu queria ver. Este caderno é mais fácil de usar do que. ah, espera, Ah, eu não sei se vos aparece lá em cima ou não, mas a minha aparece-me Sofia Nike Screen e Daisy Zoom Screen. Se vocês mudarem para o Sofia Nike Screen, aparece o caderno. Agora acho que só está o caderno. Ah, ok. veem, Já está. Ok. Sim, senhora. sim. Ah, veem agora? sim, sim. Ok. Obrigada, Gonçalo. É porque isto eu tenho que, De como tenho nada. dois computadores, tenho que parar a partilha num sítio, depois pôr, e a cabeça às vezes não funciona. Henrique, então, vamos a começar do princípio. Tu olhas para aquela área colorida que está ali e tens de ter atenção às legendas que ali estão. Tens uma legenda que diz respeito àquela reta verde, e tens uma legenda que diz respeito à parábola, certo? Uhum. Pronto.
Então, tu ficas a saber de certeza que essas duas curvas, ou seja, a linha reta e a parábola, vão ser importantes de certeza para o integral, está bem? A outra coisa que tu vais fazer é, olá André, a outra coisa que vais fazer é, olhas bem para os pontos que eu marquei ali, eu marquei aqui o ponto menos um, e aqui o ponto 0,5, para tu teres a certeza absoluta que aqui o x, quando eu estou a marcar este x aqui à esquerda, nós começamos sempre à esquerda, porque vimos do menos infinito, então é para tu teres a certeza que este ponto é o x igual a -1, entendes? Sim. Então pronto. O que eu estou a dizer é assim, quando o x for mais pequeno do que o -1, a linha vertical não interseta nada da região colorida, estás de acordo? Não tem lá nada da área colorida. Percebes o que eu estou a dizer? Quando for menor que -1. Quando o Não, quando x for for. menor do que -1, eu estou a marcar uma linha, por exemplo, aqui, esta linha é x constante para um valor mais pequeno que -1, não é? Porque -1 é Ah, aqui e eu estou à esquerda. ok, sim. Ali não há nada. Sim. Portanto, o que tu chegas à conclusão, é intuitivo, é o x mais pequenino é o x igual a -1. Porque depois tu, quando consideras as retas verticais com o x constante, tu estás a ver que há sempre um bocadinho dessa linha vertical dentro da região plana. Estás a ver, não estás? Sim. Quando tu chegas ao x igual a 1/2, que é aqui, a partir daí também deixa de haver o que quer que seja, é ou não é? Certo. Então, isso significa que tu tens o x a variar entre -1 e 1/2. Estás de acordo? Quando fazes as linhas verticais só interceptam aquela área sombreada se o x estiver entre -1 e 1/2. Estás de acordo, não é? A partir daí não intercepta nada. Sim? Sim. Pronto. Agora, a segunda coisa que tens que fazer é saber para cada valor destes de y, como é que varia o y. Para cada valor destes de x, como é que varia o y. Repara, aqui o y começa sempre na reta, é ou não é? Sim. E acaba sempre na parábola. Hum. Então, o valor que limita o y por cima é a parábola. O que nós estamos a dizer é assim: o y é limitado por cima pela parábola e é limitado por baixo pela reta, não é? Em todo o Ex- desenho. Certo. Então, qual é o integral que tu vais escrever? Vais escrever o integral simples, que é assim: eu vou primeiro pôr o x a variar. Então, o integral acaba em dx, porque eu vou dizer onde é que o x varia. O x varia entre -1 e 1/2, de acordo? Uhum. E agora vais dizer aqui dentro onde é que varia o y. Então, como é que fazes? Pões aqui a função que limita o y por cima, ou seja, a parábola, e a parábola é 1 menos 2x², correto? Então, a função que limita o y por cima é 1 menos 2x². E agora, menos a função que limita por baixo o y, que é a reta. A reta é y igual a x. Portanto, este é o integral que te dá a área daquela região plana. Está bem? Sim. Então, é sempre isto. Primeiro, nós cortamos assim na vertical para ver onde é que o x varia, e depois, para cada x que nós pomos na vertical, queremos ver como varia o y. E então, vamos olhar cuidadosamente para a legenda e ver entre que linhas é que o y fica. Pois, escrever o integral é simples, é só dizer onde é que o x varia, que é o que nós estamos a fazer aqui. Aqui estamos a dizer onde varia o x, entre -1 e 1/2. E aqui dentro estamos a dizer onde varia o y.
Tudo bem? Acho que sim. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Vadim há bocado, que é, vamos tentar pôr aqui um exercício da ficha 7 para tu olhares e veres se consegues identificar. Por exemplo, este aqui, está bem? Ok? Tá? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, tu vais olhar para ali, vou passar para o caderno, e se tudo correr bem, toda a gente vai conseguir ver o caderno. Eu acho que eu vou ter de interromper a outra partilha, exatamente. E agora já vem este, sim, o caderno. Sim. Pronto, ok, Henrique. Então agora vais começar por cortar na vertical. Vais olhar primeiro para as legendas. Portanto, tens ali uma parábola em cima, tens uma reta, que é o y igual a x, que é esta reta a verde, estás a ver? Aqui. Tens aqui uma parábola. Depois, tens aqui o ponto x igual a 1/2. E aqui tens o ponto x igual a menos 1/2. Estás de acordo? Sim? Sim. Agora, só te falta identificar o que é esta linha cor-de-rosa aqui. Mas a informação também está ali, porque esta linha cor-de-rosa é o y constante. Estás de acordo? Que é uma linha horizontal. Sim? Sim. E o y constante é y igual a 1/2. Estás de acordo? Certo. Pronto. Então, tens uma linha cor-de-rosa também aqui, que é o y igual a 1/2. Pronto. Bom, a primeira coisa, vais pensar se vais começar, diz-me uma coisa, o x varia em que intervalo? Nesta área, quando tu pensas nesta região plana B, o x varia em que intervalo? Eh, eu estaria a pensar entre menos, Sim, menos 1/2 sim, e 1/2. correto, estás a pensar, ótimo. Agora vais pensar outra coisa que é assim, isto é intuitivo, é só um jogo. Se tu pensares que o x varia, e tens toda a razão, o x varia entre menos 1/2 e 1/2, mas o desenho não é igual à direita do zero e à esquerda do zero, pois não, não é igual. Pois, é isso que Então, isso quer complica. dizer, não tem problema, isso quer dizer que tu vais escrever dois integrais, mas não são difíceis, só quer dizer que tu vais escrever um integral quando o x varia entre menos 1/2 e zero, porque aí tens um desenho, e depois outro do zero a 1/2, entendes? Seria só no caso em que eu tinha aquele exercício que a senhora mostrou que é só uma reta ao longo das duas metades? Aqui, Sim. pois aqui tu vês que o desenho é sempre igual, e então vais ter só a integral. Agora, aqui embaixo, tu quando fizeste a identificação das linhas cruciais, tu viste que há ali uma linha crucial à esquerda, que é y igual a 1/2, que não existe à direita, não é? Sim. E existe uma linha crucial à direita, que é a reta y igual a x, a reta verde, que não está à esquerda, é ou não é? Sim. Não é? Isso quer dizer que tu precisas de dois integrais, mas não vai ser difícil de certeza, porque vamos lá começar, por exemplo, à esquerda. Então, tu vais pôr à esquerda, eu vou começar por escrever assim. O integral varia com o x entre menos 1/2 e zero. Estás de acordo? Sim. Então, eu vou pôr assim. O x varia entre menos 1/2 e zero e já está. Agora, o que é que precisas de fazer? Vais pensar aqui nos segmentos de reta verticais, um ou dois, basta, e vais ver qual é o valor mais pequenino do y nestes segmentos de reta verticais. Qual é o valor mais pequenino do y? Mais pequenino, mas não há mais pequenino, ou há? A, porque o y nestes segmentos de reta só pode, para estar dentro desta área, pode começar aqui e depois tem que terminar ali. Não pode fazer o que entende. Para estar dentro da área amarelo, o valor mais pequeno do y
é este aqui nesta linha. Não, não pode começar aqui. Não percebi, doutora. O valor de Y não é sempre um meio. Exato. É isso Então que eu te como é estava a que. perguntar. Exato, mas não tem como ser mais pequeno. Ele já No está. segmento reta é o valor mais pequenino, porque no segmento, Ok, em cada segmento reta, há um valor mais pequenino do y. Só que não tens preciso. razão que é sempre igual. Ok, Neste caso, sim, ok, pronto. Então estamos a perceber. Então, o valor mais pequenino do y é um meio, não é? sim. E naquele desenho, qual é o valor maior do y? Quando tu olhas para o desenho e olhas para as funções que lá tens, desculpa, assim. Qual é o valor maior do y naquela parte à esquerda? É É um sobre a meio. parábola, diz, Um meio? o meio é o Não? valor mais pequeno. O valor mais alto em cada Como é? daqueles Ah, pauzinhos está sobre a parábola, não está, Henrique? não sei, doutora. Não estou a perceber. Quando tu pensas num segmento destes de reta, dentro da zona amarelo, o valor mais pequenino do y não é aqui, Ah, e o valor mais alto do y não é este aqui em cima da parábola, na zona amarelo? certo, À certo. esquerda, é, não é? Ok. Então, o valor mais pequeno do y é o meio. Qual é o valor maior do y? Olhas para a tua legenda, qual é a designação da parábola? Como é que se chama aquela parábola? Fogo. A fórmula que está ali? É isso Ok. que a senhora está a Então, dizer? a parábola limita por cima, Certo. menos, um meio limita por baixo. E já está. Para a área à esquerda. Sim? A função, eu preciso de saber qual é o valor maior do y, portanto, este é o valor maior de y e este é o valor menor de y para Ah, cada um ok. daqueles tracinhos verticais, não é? Sim, 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 sim. Agora vais fazer o mesmo raciocínio, que é, vais traçar um segmento reta para cada um dos valores de x à tua direita. Ou seja, eu vou traçar aqui, por exemplo, tenho aqui este valor de x, tenho aqui este valor e tenho aqui este valor. O valor mais pequeno do y está na reta verde e o Uhum, valor maior do y está na parábola. Concordas ou não? concordo. Então, aqui vai-se escrever o x varia entre 0 e 1,5, o x. Qual é o valor maior de y que eu ponho aqui? Do lado direito, Henrique, o valor maior. Menos 2x ao quadrado. Ok. Menos o valor menor. Qual é o valor menor? Pode ser x. X. E pronto. No teste, eu vou pedir a escrita dos integrais, um ou mais integrais para a área, mas depois não é preciso calcular. Eu só quero a escrita do integral, ou da soma de integrais também. Fazer assim, como a senhora fez, ou Sim, ainda. Ah, ok. Então não precisamos de calcular mais nada. não. Ok. Professora, olá, boa noite. Olá, André. Eu queria lhe perguntar se já sabia qual é a matéria definida para quem faz só o teste 2. Teste 2 vai ser derivadas parciais de ordem 1, de ordem 2, a classificação de máximos ou mínimos ou identificação de pontos de célula, integrais duplos e aplicação à área de regiões planas deste género. Ok, mas por exemplo, esta matéria é basicamente idêntica ao que saiu no primeiro teste, certo? Não. No primeiro teste, Esta, não, esta das áreas dos integrais. esta das áreas não apareciam às vezes exercícios como, por exemplo, como este, que tem umas funções à direita diferentes das funções à esquerda. Ok, ok. Mas fora isso, eu já confesso que não tenho a certeza
Mas fora isso, Foi isso. a aplicação do integral é a mesma. Sim, André, é. Uhum. Ok, então é as derivadas parciais da ordem um e 2, os integrais duplos e disse mais? Classificação de pontos de máximo, mínimo e Ok, pontos de então célula. é as matrizes hessianas, né? Sim, sim, Ok. exatamente. Era só para esclarecer. Eu tinha trocado um e-mail com a professora, depois não fiquei a perceber muito bem. Pois, porque eu não tinha definido bem, estava a tentar perceber como é que havia de ajudar aqui a execução do teste, porque, ah, pronto, para não sobrecarregar muitas pessoas, estava a ver, tentar Ok. pensar. Então, só para confirmar, parciais de ordem um e 2, integrais duplos, hessianas. Não tem integrais por substituição, não vão sair. O que nós estamos a fazer são integrais, são primitivas por substituição, sem lhe dar esse nome. Eh, Boa. É isso que nós estamos a fazer, mas sem lhe dar esse nome. Ok. Eu estou a dizer é que fizemos umas coisas nas aulas práticas. Não sei, se calhar chamei aqui isto mal. Que era mesmo integrais por substituição com uma fórmula, com a derivada da função. Sim, isso é o que nós estamos a fazer, Ok. está nas folhas de apoio, está nas fichas de exercícios, está nesta última ficha para a preparação da avaliação. São essas fórmulas que nós chamamos, são deduzidas imediatamente das formas de primitivação imediata. Nós não lhe demos o nome, mas executamos à mesma. Ok, peço desculpa é que eu cheguei atrasado, então não estava Não bem inteirado. faz mal nenhum, Tá, faz muito mal obrigado. nenhum, nada. Ora, dúvidas? Mais dúvidas, por favor. Eu tive dúvida no exercício 7 da Ah, ficha. é verdade, Vadinho, desculpa. Esta ficha, exatamente. Sora, e no exercício 7 eu também tinha uma dúvida na linha B. Não sei se. Então vamos ver a linha B, Só tá? uma Sim, pergunta se pudéssemos rápida. ver a B em vez da A. Vamos fazer, vamos fazer, Exerc... vamos fazer a linha B. Ok, Vadinho? Ok. Obrigado, professor. Ora essa. Professora, esse exercício 7 é para quem for fazer a frequência, certo? É para quem for fazer. Ah, eu não, quer dizer, eu acho que esse exercício 7, sim, podia ser para quem. Eu não sei se vou pôr um exercício deste, ainda não decidi, mas também podia ser para dar as notas mais altas, não é? Que é um exercício ligeiramente diferente, não é, João? Uhum. Um exercício ligeiramente diferente, que não é complicado, porque está ali tudo. O Vadinho está aqui com um bocadinho de dificuldade por causa do português dele, ele está a adaptar-se ao português, mas eu acho que não é complicado, é só uma coisa ligeiramente diferente, e às vezes a coisa ligeiramente diferente deixa-nos assim um bocadinho assustados desnecessariamente, eu acho que é isso. Vocês digam, veem o meu caderno ou não? Sim. 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 Boa, ok, Professor, basta ver. desculpe, só outra pergunta. O segundo teste tem nota mínima ou vai ser a média dos dois? Ainda não decidi isso, André, ainda Ok, não decidi isso, ok, vamos ver como é tá que bom. será. Obrigado. Vadim, olha, tu sabes que, por exemplo, aqui no exercício B, tu consegues calcular as derivadas parciais, portanto, no exercício B nós estamos a falar da função f de x, y igual e elevado a x mais 2y, não é? Uhum. E nós sabemos que quando a exponencial tem uma soma aqui em cima, não é, Vadinho? Nós sabemos da matemática 1, podemos escrever isto como um produto, lembras-te? Sim, sim. Ok, ótimo. Então, porquê que isso é muito importante? Porque nós podíamos calcular as derivadas parciais desta função diretamente, ou seja, nós podíamos chegar aqui e dizer assim, olha, a derivada parcial desta função em ordem a x, num ponto qualquer do seu domínio, eu vou derivar este produto aqui, e agora nós pensávamos assim, O y é constante, o H0. exatamente, portanto, como y é constante, esta coisa é constante, e como é uma coisa constante a multiplicar, pode sair para fora da derivada, que é o que estás a pensar, Sim, não é, Vadinho? Ok, porque nós não mexemos nela, basicamente. exatamente. Então, nós podemos passar para fora da derivada
E então íamos fazer assim, ok, então a derivada em ordem a x é elevado a 2y, e depois tínhamos de derivar em ordem a x o e elevado a x, certo? Sim, E como a derivada do e elevado a x é ela própria, ficava assim, não era? sim, sim. Pronto. Este exercício é ligeiramente diferente, porquê? Porque eu quero que tu calcules a derivada parcial em ordem x, em vez de ser daquela maneira diretamente, quero que tu verifiques que podes aplicar este limite que está aqui, estás a perceber, Vadim? Uhum. E então quero que calcules por aquele limite, que é para tu verificares que aquelas contas que nós fazemos de cabeça fazem sentido. Então, qual é a ideia do exercício? É tu pegares naquela fórmula que está ali e calcular a derivada da função na linha B, neste ponto aqui, um menos um, estás a perceber? Uhum. Ok. Então, como é que aplicas aquela fórmula? É só olhar para lá e vês que, Então, o A e o B, um e menos um. exatamente, e agora é só pegar neste limite que está aqui e fazer as contas como a gente fazia em matemática 1. Vamos experimentar. Então, o que nós vamos fazer é assim: está ali o limite, portanto não era preciso decorar nada. A gente ia fazer assim, ok, temos de calcular o limite quando t tende para zero. Eu vou primeiro escrever aqui a expressão f de a mais tb menos f de ab sobre t. Agora, fazemos o ab igual a 1, é 1 menos 1 ou é menos 1? É 1 menos 1, 1 menos 1, não é, Vadim? 1 menos 1, e Uhum. vamos pôr limite, quando t tende para zero, f de 1 mais t menos 1, menos f de 1, 1 menos 1, divide por t. Agora vamos substituir. A função é e elevado a 2x é elevado a 2y vezes e elevado a x, então vamos substituir. E Ok. vamos ficar assim, Ou seja, o limite, X é um, o Y é menos um. aqui nesta segunda parte, tens razão. Então, o y, o x é 1 e o y é menos 1. Nesta parcela aqui, não é? Uhum. E nesta parcela que está aqui, nós temos de ter cuidado porque o x é 1 mais t, estás a ver? Sim. Então vamos lá pôr 1 mais t no x. Fica e elevado a 1 mais t, e depois e elevado a Dá menos 2, menos um. porque o y, que é menos 1, multiplica por 2 e fica menos 2. Vê lá se concordas. Ah, sim, sim, sim. 2 Estás vezes de menos um acordo? menos 2. Sim. Estás de acordo? Sim, sim. Pronto. Agora vamos pôr aqui o sinal menos que estava ali em cima e vamos dividir por t. Pronto. Ah, ok. Agora temos que calcular aqui o limite. Pronto. Nós sabemos da matemática 1 que quando nos aparece uma Ah, coisa assim repetida, o melhor é nós pormos a evidência, é ou não é? sim. Mas nós também sabemos que este número menos é o próprio dá zero. Uh, mas isso tens razão, Vadim, mas repara que tu tens aqui o e elevado a menos 2, que aqui vai multiplicar e elevado a 1 mais t, e aqui multiplica e só. Estás a ver? Não é o mesmo Uhum. número. Estás a ver? Sim, pomos isso em evidência. Estás a ver que pusemos a evidência? Sim, sim. Estás ok? Uhum. Pronto. Agora, esta coisa é constante, pode vir aqui para fora do limite. Não há problema. Ok. Gonçalo, vê se depois te surge a tua dúvida. Então, eu vou pôr o elevado a menos 2 aqui fora, porque é uma constante. E agora tenho aqui e elevado a 1 mais t menos e sobre Sobre t. T. Agora podemos substituir o T por zero. Vamos substituir o t por zero para ver o que é que acontece. Se nós substituirmos aqui o t por zero, fica e Fica um elevado a mais 1 zero, que é um menos E sobre zero.
E agora tens razão que dá 0/0, não é? Que é indeterminação. Temos de usar Exato. o Cauchy. O vamos usar com o X, exatamente. Que estava logo no princípio do formulário. Então, o que é que a gente vai fazer para aplicar com o X? Vai Derivar. derivar a função em cima, não é? E derivar a função em baixo. A função em baixo, que é o t, a Derivar fica derivada 1. exatamente, não é preciso fazer nada. Então, é só derivar em cima. Limite, quando t tende para 0, e agora aqui fica. Vamos lembrar a derivada de e elevado a u. Se eu tiver Se não e me engano, a elevado a derivada u, do E é ela própria. é ela própria, mas se tiver uma função lá em cima, temos que multiplicar pelo linha, não é? Padinho? Uhum. Ali, neste caso, ter razão não vai fazer diferença. Mas Então, também, aqui, como lá temos o 1, por exemplo, multiplicar por 1 também exatamente, é é isso a mesmo. mesma coisa. É a mesma coisa, tens toda a razão. Então, fica assim, menos 0 sobre 1, não é? Sim. E agora, o limite existe e é e elevado a 1 menos 0 sobre 1. Ou Portanto, seja, a fica E derivada sobre 1. é sobre 1. E depois, quando multiplicamos o e elevado a menos 2 pelo e elevado a 1, fica e elevado a menos 1, não é? Sim. Pronto. E isto Peraí, Ou é o oi? que seja, era o que nós íamos significa obter aqui. que o limite existe. E o limite existe e a derivada existe. E se nós substituíssemos aqui, que era quando nós calculamos assim diretamente, a derivada em ordem a x no ponto 1 menos 1 vai dar exatamente a mesma coisa. Porque aqui fica e elevado a menos 2 e aqui fica e elevado a 1. Portanto, no total dá e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que dá lá embaixo. Sim. Pronto. Então, é Sim. só uma forma de a gente pensar na derivada de outra maneira, na derivada parcial de outra maneira. É isso. Ok, ok. Está bem? Está Uhum. bem? Pronto. Gonçalo, dúvidas? Não, já percebi onde é que falhei também. Já está percebido. Já? Ótimo, Já. ok. Obrigado. Ok. Mais dúvida? Se ninguém tiver nada, eu também tenho aqui um exercício que andei aqui à luta, Então vamos embora, Gonçalo. que é dessa ficha no exercício 8, a linha C, ahm, que é só calcular derivadas. Mas na Ok, linha vamos embora. C eu andei aqui à luta com. Ou seja, eu 8? calculei a primeira. Sim, 8C. Ok, vamos Calculei a lá. primeira derivada de x e de y e depois quando ia calcular ahm, a derivada de x novamente, estava Uhum. aqui à luta e não consegui. Ok, vamos embora. Então, é para calcular as derivadas, as três derivadas de ordem 2, não é? Sim, sim, exatamente. Ok, vamos a isso. Vamos a isso. Pronto. Ok. Então, ah, pronto. Vamos pôr, está aqui. Agora, nós queremos calcular as derivadas de ordem 2. Pronto. Vocês sabem que tem um formulário. Eu vou pôr aqui o formulário, vou pôr aqui as expressões importantes do formulário, e vou explicar porque é que aquela observação está ali. Eu no teste estive a fazer esta ficha para perceber se no teste também deveria pôr estas observações assim para ajudar. Esta observação está ali e parece despropositada, mas não é, já vou explicar. Além disso, temos estas fórmulas aqui no formulário. Se eu tiver, atenção que isto é em R, portanto, eu tenho uma função U, que é uma função, imaginemos da variável t. Se eu quiser derivar seno de U, o seno fica, para não fazer confusão, fica U', o seno de U. Além disso, se eu tiver, imaginemos que eu tenho uma constante t elevada a outra constante i. Desculpem, uma variável t elevada a uma constante i. Portanto, é uma potência de t. Se eu quiser derivar, isso vai ser o expoente t elevado ao expoente menos 1. Pronto.
A gente vai começar. Atenção que lá no teste também se chama atenção que eu, quando peço as derivadas de ordem 2, eu só preciso de 3 derivadas, já lá vamos. Então temos, primeiro vamos calcular a derivada desta função em ordem a x. É muito importante olhar para os exercícios antes de começar a fazer. Eu tenho ali uma função que tem, é verdade que tem o seno de y mais 3 menos 1 a dividir pelo 3x², mas esta observação que está aqui é para chamar a atenção que a pessoa, se olhar cuidadosamente para aquilo, consegue separar o x do y, não é, Gonçalo? Sim, o numerador é constante, não é? Exatamente. O numerador é constante, porque eu estou a derivar em ordem a x. Então, como eu estou a derivar em ordem a x, peço desculpa, como eu estou a derivar em ordem a x, o que eu vou fazer é olhar para lá com calma e ver que tudo isto aqui é constante, porque quando eu derivo em ordem a x, o y é uma constante. O y é constante e tudo que dependa do y é constante. Então, aquele numerador é constante. Se é constante, aquela regra está-me a dizer assim, ok, queres derivar isto em ordem a x, como esta coisa dentro da bola amarela é constante, põe cá para fora. E vai ficar seno de y mais 3 menos 1, cá fora, derivada em ordem a x de 1 sobre 3x². Ok. Agora, eu tenho aqui uma potência de x. Não faz sentido nenhum derivar aquilo como um quociente. Não faz. O que faz sentido é, em primeiro lugar, eu tenho ali uma constante, 1/3. 1/3 é uma constante, vem para trás da derivada e fica o assunto arrumado. Portanto, o que nós vamos fazer é, eu mantenho aqui o seno de y mais 3 menos 1, agora ponho aqui 1/3, que é uma constante, e agora vou derivar em ordem a x elevado a menos 2. Porquê é que eu vou escrever assim? Porque se eu for derivar como um quociente, mesmo que não me engane, vou perder tempo. Se eu derivar como uma potência, aplico diretamente esta expressão que está aqui da potência ali. E então, a única coisa que eu vou ter que escrever é expoente menos 2, x elevado ao expoente menos 1. Ou seja, menos 2, x elevado a menos 3. E tudo o resto fica na mesma. Portanto, estas constantes ficam na mesma. As constantes ficam na mesma. Digam, dúvidas? Não, realmente esse caminho é bem mais fácil. Eu comecei logo por passar o denominador para cima, elevado a menos 1. Foi logo o meu primeiro passo. E depois já não olhei para isso como a constante de 1/3 e acabei por complicar um bocadinho. Mas essa derivada eu consegui fazer. Excelente. Agora, Mas sim, Gonçalo, mas vamos esse olhar caminho para é mais lá. rápido. Porque é sempre, nós estamos sempre a pensar num jogo, Gonçalo, nas derivadas, que é assim. Se eu olhar para o formulário com atenção, tu só precisas de saber derivar isto assim. Repara, o formulário, nem tu vês, frequentemente nós temos aqui divisões de funções, porque isso é derivada é horrível. Uhum. Não. Certo, certo. Tu vais ter repara, estás a fazer este jogo assim. Eu tenho uma constante a somar a uma função. Então, a minha função é uma função de t. Eu tenho uma constante a somar a função. Quando eu derivo, fico só com a derivada da função. Uhum. Eu tenho uma constante a multiplicar a função. A constante sai para fora e deriva a função. E depois começas a ter pares, Gonçalo. Os teus pares são só 4 no fundo, que são estes. Tu tens t elevado a um expoente t elevado ao expoente menos 1.
qual é o par? É a função u elevado ao expoente. Para que é igual, porque vai ficar expoente a função u elevado ao expoente menos 1. E depois aparece aqui a multiplicar o linha. Certo. Pronto. Primeiro par, potência. Segundo par, exponencial, essencial à vida. Exponencial fica na mesma, como dizia o Varinho. Mas se eu tiver uma função u lá em cima, fica na mesma e a multiplicar pelo fator do costume, o linha. Sim. Certo? Sim. Pronto. Terceiro par, tenho seno de t, dá-me o cosseno. Seno do u, dá-me o cosseno do u. Multiplica u linha. Uhum. Quarto, eu tenho o cosseno, dá menos seno. Tralalá, tralalá. Certo. E não tens mais. Portanto, quando tu começas a olhar para isto, pensas assim, este é um jogo e tem de ter a ver com com estas peças elementares, quatro que tens aqui. Estás a ver, Gonçalo? Uhum. Não, sim, eu usei essas fórmulas. A ordem pela qual eu fiz o exercício é que se alterou e depois acabou por complicar um bocadinho mais do que agora como a professora fez. Porque Mas, repara, tu agora, quando vais derivar, repara, quando tu vais derivar, vamos fazer só então duas derivadas de ordem 2, se tu achares bem. Tu pegas nesta primeira, deixa-me só copiar aqui para não fazer asneira. Nós temos aqui a primeira a derivada em ordem a x. Agora, mantendo a mesma lógica, Gonçalo, tu vais ver como é fácil. Tu pegas nesta função, que é a tua derivada, portanto, esta é a derivada, eu não tenho a certeza se a função, eu acho que a função se chamava h. A derivada em ordem a x da função h. sim, exatamente. Desta derivada, vais deduzir logo imediatamente duas, não é? De ordem 2. A Uhum. primeira é quando derivas de novo em ordem a x esta função. Repara, quando tu derivas de novo em ordem a x, desculpa, aqui falta-me, portanto, aqui esta derivada, esta parte aqui vai dar menos 2, x Sim. igual a menos 3. Pronto. Estás a ver, quando tu derivares aquela função em cima em ordem a x, o Só tenho que me raciocínio preocupar com repete. essa. Sim, só me preocupo com essa parte, né? Exatamente, porque tu tens aqui, repara, isto é constante em ordem a x, constante em ordem a x, constante em ordem a x, e tens uma potência outra vez, não sabe? Uhum. Exatamente. Portanto, vais pôr constante 1, constante 2, que é um terço, constante 3, que é menos 2, e agora, de novo, expoente menos 3, x elevado ao expoente menos 1. E já está, deixas assim. Certo. Pronto. Agora vais derivar em ordem y. Pronto. E quando derivares em ordem em y, nós vamos tentar simplificar o mais possível. O propósito desta cadeira também é a pessoa treinar a mente para, antes de atacar, seja o que for, simplificar o mais possível. Vocês sabem isto em informática, melhor que eu. Programar também passa por aí, não é? Não estou a dizer bem. Certo. Sim, sim. Então, vamos olhar para ali e a gente tem. Quando olhamos para esta primeira, para a função que nós agora queremos derivar em ordem y, nós queremos derivar esta função em ordem y, e agora vamos pensar assim, ok, espera lá, então, se eu vou derivar em ordem y, a primeira coisa que eu faço é identificar tudo o que não depende de y. E então tenho, isto não depende do y, isto também não, portanto, são constantes. Certo. Então, como são constantes, nós vamos pôr logo aqui 1/3 menos 2, x elevado a menos 3. Agora, o que é que temos que derivar efetivamente? É o seno, não é? Uhum. Porque o menos 1
também é uma constante, e como é uma constante a somar, a derivada é zero. Então, Certo. nós aqui vamos ficar com tralá, 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 e aqui o seno do U', não é? Uhum. E aqui fica cosseno de y mais 3, e esta derivada é 1, É não é? um, certo. Sim. Pronto. Então fica tralá, 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 pronto. Então quer dizer que já tens duas das três derivadas de ordem 2, só te falta agora derivar aquela função duas vezes em ordem y, não é? Uhum. E Sim, tu, quando... essa parte eu consegui. A Sim, minha única questão foi mesmo a segunda derivada em ordem a x, porque a minha primeira derivada em ordem a x horrível. ficou noutro formato, certo? Vamos dizer assim, vamos chamar assim. Pois, Ahm, é assim, a dica para os exercícios de derivação é, nós só pensamos nesta tabela. uhum, Isto é um Lego. E aquelas peças são as únicas peças admissíveis para construirmos o nosso Lego, está bem? certo, ok. E depois, quais são as operações que nós fazemos com as funções? Bem, podemos somar, podemos multiplicar, podemos subtrair, dividir é muito raro, Uhum. porque é uma chatice. Certo, sim, passamos para a multiplicação. Pois. Não, Certo, está bem? E ok. normalmente estamos a pensar em coisas deste género, que são coisas em que a função se pode partir em duas partes, não é? O que eu quero dizer é a função pode separar-se numa Uhum. parte que depende só de x e outra parte que depende só de y, não é, Gonçalo? Sim, sim, E quando tu consegues fazer isso em relação à função, a própria derivada parcial vai ter esse raciocínio. É como se certo. fosse hereditário. Então, a primeira derivada parcial, quer em x, quer em y, vai refletir esse raciocínio, essa coisa hereditária. Então, tu procuras isso para depois calcular as derivadas de ordem 2, estás a ver, Gonçalo? Uhum. Estás à espera que isso aconteça. Estás a Sim, ver? sim. Pois. Ok, Dúvidas? percebido. Não, obrigado, professor. Dúvidas? Vadim? Eu acho que eu entendi. Tu entendeste? Sim, Vais sim. treinar os exercícios nesta ficha. Sabes qual é a ficha, não sabes, Vadim? Sim. Pronto. Vais treinar os exercícios da ficha Uhum. ah, para depois amanhã me dizeres se o horário das 7 horas chega ou se queres falar um bocadinho antes, está bem? Sim, mas para mim pode ser às 7. Pode? Pronto. Sim. Então, treinar os exercícios da ficha, ok? Como? Fazeres os exercícios da ficha, Vadim. Sim. Que eu já fiz, eu acho que 8 ou 9 Sim, e amanhã depois continuo a fazer, depois eu acho que vão surgir novas perguntas, novas dúvidas. ótimo. Ok, ótimo. Henrique, dúvidas? João, estás ok? Acho que eu tô. Sim? Desculpe, senhora, estava a falar mutado. Diria só rever mais algum exercício da ficha, se a Hum? senhora pudesse. Tu tens dúvida em o que é que queres ver, Henrique? Eu posso. O que eu quero saber é o que é que tu precisas de apoio em quê, isso especificamente. Queres ver o integral duplo? Queres ver outra vez uma A coisa? senhora ainda não tinha feito nada com o integral duplo, pois não? Eu fiz Pelo ontem e está menos. no vídeo, mas se quiseres ver hoje, não me importo ver contigo também. Pois sim, como eu também não. Está bem. Sim, se faz favor, Então, que eu também vamos não vi ver como nada do está, integral duplo. vamos ver como está aqui na ficha, está bem? Uhum. Então vou lá só buscar o exercício. Onde é que está a coisa? Acho que é o 10. Não. Pronto, vou só tirar aqui. Vou pôr ali na página. Depois.
Pronto. Já tenho aqui, já vos vou mostrar. Porque tu também me vais dizer, Henrique, se assim é mais fácil do que pôr o integral duplo assim sozinho, sem mais nada, tá bem? Estes exercícios aqui têm umas notas aqui e eu queria depois também que me dissesses se fica mais fácil assim ou não, tá bem? Então pronto, Ok, eu acho que vocês estão a ver o caderno, não estão? sim. Pronto, então, Henrique, como é que isto funciona? Eu estava a pensar fazer um exercício, então isto na ficha está feito assim, tu fazes o exercício 11 à linha A, depois chegas ao exercício 12, a linha A é para utilizar o 11. Depois chegas ao exercício 13, a linha A é para utilizar o que fizeste no 12. Isso vai-te permitir calcular o integral duplo. Ok. Nós vamos fazer aqui, imagina que nós íamos fazer a linha B, e então o que nós estamos a pensar fazer é assim, imagina, nós íamos fazer assim. Deixa-me só apanhar aqui o cabo, porque senão. Nós vamos fazer assim. Imagina que eu vou pôr no teste este exercício assim, Henrique. Eu ponho um exercício que é assim. Esta é a linha A, esta é a linha B e depois esta é a linha C. Estás a entender o que eu estou a dizer? Eh, Quer dizer, o mesmo exercício, imagina que no teste eu punha um exercício que era assim. Imagina, sei lá, este era o exercício 5, sei lá, não sei. A linha sim, A é para determinar uma primitiva na variável x desta função que eu tenho aqui. Entendes o que eu estou a dizer? sim, Portanto, eu na ok, linha A dizia assim, vamos fazer sequencialmente para te mostrar. Imagina que este ok. era um exercício do teste e eu dizia-te assim, pronto, imagina, sei lá, não interessa, se era o 5, se era o pericó, não interessa. Na linha A eu dizia-te assim, ah, determina uma primitiva na variável x da função tralalá. E depois dizia-te, aplique esta expressão que eu tenho ali, estás a ver? Ok, Aplique sim. isto que eu tenho aqui. Pronto. Eu vou-te explicar qual é a minha lógica. A lógica é assim: tu chegavas aqui à linha A e fazias assim, ok? Então, eu tenho de calcular, eu vou escrever em português, determinar uma primitiva na variável x da função y é elevado a xy mais y, certo? É o que está lá Eh, escrito. sim, É o que está lá escrito. Pronto. sim, sim, sim. Agora vamos traduzir em matemática. Em matemática seria assim. Desculpa, Sara, tenho de já de ir embora. Vai, Vadinho, depois eu Sim, ponho o vídeo na. amanhã. Ainda hoje vou pôr, que é para poderes ver logo amanhã de manhã, se quiseres Ah, ok, começar ok, cedo. ok. Eu amanhã vou continuar a fazer exercícios e depois à Está tarde bem. vou ter mais Então dúvidas. olha para Ok? lá que eu ainda hoje vou pôr, que é para poderes começar quando quiseres, está bem? Sim, ok. Pronto, obrigado. Até Se amanhã. tiveres dúvidas, também podes falar com o Francisco. Eu pus lá no anúncio, viste? Sim, eu vi, eu vi. Pronto, ok. Uhum. Pronto, obrigado. Até amanhã. Ok, nada. Então vamos pôr assim. Henrique, vou determinar uma primitiva na variável x, por isso é que eu vou escrever dx. Eu vou escrever dx porque eu quero uma primitiva na variável x. Da função y é elevado a xy mais y, certo? Sim, Pronto. Agora vamos observar uma coisa muito importante que é, como eu estou a primitivar na variável x, y é constante. Y é uma constante. Como é uma constante,
Se estiver a multiplicar, sai para fora da derivada, da primitiva. Como faz na derivada, faz na primitiva. Então, isto é constante, sai para fora da primitiva. E vamos escrever aqui y, primitiva. E agora, aquilo que estávamos a falar, Espera aí, Sara. sim, Porquê é que a setora diz que o y é constante? porque eu estou a primitivar na variável x, Ah, ok. tá? Sim, sim, sim. Ok. Então, aqui dentro nós temos, vamos escrever assim, eu tenho aqui o y, e há bocado estávamos a dizer com o varim, quando eu tenho uma potência e tenho aqui um mais, isso quer dizer que eu posso separar. Portanto, eu posso separar assim, e elevado a xy vezes e elevado a y, e quero primitivar isto na variável x. Estás de acordo? Uhum. Pronto. Então, agora tu olhas para lá e pensas assim, bom, a função que eu tenho mesmo de considerar é aquilo que depende de x. Aquilo que depende de x é esta exponencial, não é? O resto não depende de x, certo? Certo? Ok. Então, agora é a altura de olhares para a minha Desculpe, sugestão. Sara, pode repetir? Dentro desta primitiva, Sim, eu estou a primitivar na variável x, portanto, eu tenho de me preocupar com o que depende de x dentro da primitiva. E a única coisa que depende de x dentro desta primitiva é aquela exponencial, porque a exponencial é exponencial é elevado a xy, portanto, sim. depende de x. O resto é como se fosse tudo constante, é isso? Exatamente, e exatamente. Pronto, mas agora tu não podes simplificar mais nada e pensas, bom, é melhor ir ver a sugestão que a professora dá. Olhas para a sugestão, tchau André, boa noite. Olhas para a sugestão e vês que tens aqui uma primitiva da função e elevado a u, estás a ver, de x. Uhum. É uma primitiva na variável x, que está aqui na variável x, de uma exponencial de base e de uma função. No teu caso, tu lá embaixo tens e elevado a xy e queres primitivar na variável x, é ou não é? Sim, Foi o que falámos há bocado. Tens ali dentro sim, uma primitiva, então olhas para lá e pensas assim, bom, eu já tenho uma peça é elevada a u, falta-me o linha. Se eu não tiver o linha, eu não posso passar para este lado direito que é o meu objetivo. hum, Eu tenho que ter o linha. Então vamos fazer assim, se o u é x vezes y, o linha é a derivada em ordem a x, portanto vai dar y, estás de acordo? sim. Ótimo. Então aqui, o que é que a gente conclui? Conclui que uma das constantes, que é o y, nós precisamos que fique dentro da primitiva, para poder passar para este lado. Estás de acordo? Sim, Ótimo, excelente. Então, vimos aqui abaixo e pomos assim, ok, pronto, então, esta constante vai ser o meu o' de x, esta coisa aqui é o meu e elevado ao de x, e, portanto, esta constante aqui é que eu posso pôr para ali, não é? Não é? eh, Porque aqui em cima nós vimos que tínhamos que ter eu estas pensava que era a parcelas, partir dessa simplificação que a setora já tinha feito aí. um, Eu pensava que era a partir daquela simplificação que a setora já tinha feito aí em cima e não isto porque, ou seja, porque supostamente iam ser constantes, ou seja, ia ser zero. Por isso é que eu estava. eu não estou a derivar, cuidado, eu Ah, estou a pois é, primitivar. pois é. Ok. E além disso, eu não estou a derivar, eu estou a primitivar. E além disso, cuidado com Não, uma sim, coisa. tem razão. E eu estou a primitivar numa variável x.
Hum, E tenho ali duas, portanto tenho que ter cuidado. Eu ali, quando eu simplifico e deixo assim, repara, Henrique, tu tens razão que a gente simplificou e viu que o y é constante e o elevado a y também é constante. Mas o problema é que para a gente derivar, aqui eu tenho o x envolvido na exponencial, portanto, pensando nas primitivas que nós conhecemos, eu preciso de primitivar e elevado a u de x, não é? Porque o x está lá em cima da exponencial, estás de acordo? Entendes o que eu estou a dizer? será que me confundiu? A parte que envolve o x dentro desta primitiva, qual é? Sim, Qual é a parte que que envolve o x é dentro desta primitiva? exponencial de x e y. Exatamente. Ok. Então, se é exponencial de xy, tu pensas assim, epá, eu tenho que pensar na primitiva disto, e agora olhas para a minha sugestão, que a minha sugestão lá em cima era assim, cuidado que a primitiva do linha é elevado a u e é elevado a u. E tu pensas assim, bem, deixa eu olhar para a sugestão. E repara, na sugestão, o u de x tem que ser o xy, não concordas? Uhum. Tem de ser, porque é a única parte que está aplicada à exponencial. Então tu Sim, pensas assim, estás a ver? Então tu sim, pensas, sim. espera aí, então o U tem que ser, não há dúvida nenhuma, para eu aplicar isto, e vou ter que aplicar, porque eu não ponho lá sugestão que não precises. Ok. Então tu pensas assim, ok, o U é x vezes y, portanto o U', repara que estamos a derivar em x. O U' vai ser o y, que é constante, não é? Certo. Pronto, então tu pensas assim, então para eu aplicar esta fórmula que está aqui, eu tenho de lá ter dentro o linha, ou seja, tenho de lá ter dentro o y, não é? Uhum. E então, tu depois, se tiveres o y, podes escrever assim, a primitiva desta coisa é elevado a xy, que corresponde a passares para este lado, estás a ver, Henrique? Uhum. Sim. Então, tu agora pensas assim, bem, espera lá, então há uma das constantes dentro desta primitiva que eu não vou tirar para fora. Eu podia, isso é verdade, mas não me dá jeito nenhum, porque eu Eu preciso tirei, dela, depois eu voltei ela. Falei, ih, não é? Exatamente, tu tiraste e voltaste a pôr, foi, João? sim, ficou y elevado a y, integral de e elevado a xy. Aí eu falei, ih, tem que estar lá o y. Aí eu voltei o y, e aí ficou e elevado a xy vezes y, aí cortou, fica e elevado a xy mais y. Pois, é muito mais fácil se a gente com calma vir, está lá, já lá está tudo, estás a ver? Pronto. Então, agora, Henrique, tu pensas assim, bom, está bem, eu tenho ali duas constantes, mas uma delas precisa dentro da primitiva, não é? Que é o y. Uhum. A outra constante que eu tenho ali dentro da primitiva, que é esta é que não me serve para nada, esta eu posso pôr para fora, estás de acordo? Essa não me interessa, não. Sim, Então vou pôr sim, assim, sim. ok, então ponho e elevado a y cá fora, e agora, quando eu olho para a minha primitiva, que é y é elevado a xy na variável x, eu vejo que está tudo perfeito de acordo com esta expressão, e aquela primitiva vou mas é substituir por e elevado a xy. Estás de acordo? Porque é o que diz. Estás de Uhum. acordo? Sim. E já está. Primeira linha já está. Ok. Então, o que é que tu chegaste à conclusão? Chegaste à conclusão que eu na primeira linha pedi-te para calcular uma primitiva daquela função, uma primitiva na variável x. Por que isso é muito importante? Porque tu estás agora a escrever assim, ok? Então, eu tinha uma função que era e elevado a y, e elevado a x, y, a multiplicar por y, lá em cima, vamos conferir. A função que tu tinhas aqui em cima era e elevado a xy mais y multiplica por y, estás a ver? Vi na linha A. Sim.
e tu calculaste uma primitiva desta função, que é isto que eu tenho aqui, tu calculaste uma primitiva na variável x. Então, tu vais pensar assim, esta primitiva na variável x, tu vais chamar o de x, o grande, a pensar que isto é uma função, tu primitivaste e a primitiva vais utilizar uma letra grande, está bem? U. Por que isso é importante? Porque eu na linha B, que é esta aqui, vou-te pedir para calculares o integral da mesma função, estás a ver, Henrique, da mesma função, Sim, o sim, estou a integral ver. na variável x. Eu aqui no, 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 na minha sugestão, estou a dizer-te assim, atenção que tu já calculaste a primitiva na linha anterior. A primitiva na variável x, tu já calculaste na linha anterior. O que é calcular aquele integral? É simplesmente pegar na primitiva que tu tinhas, u é a primitiva em x da linha A e substituir essa primitiva, calcular o valor dessa primitiva no ponto de cima, menos o valor da primitiva no ponto de baixo. É só. Mais nada. Ahm, mas não tá igual a como deu no nosso. Ficou y exponencial de xy. Ali tem xy mais y. Então, mas nós há bocado mostramos que isto era y é Então, elevado a xy vezes é ah, elevado a y, não é? Porque tem aqui um ah, A. sim, ok, então desculpa. Sim? Eu é que, Pronto, sim. não faz mal. A primitiva que tu tens é aquela que tu calculaste aqui. Chegaste à conclusão que a tua primitiva era e elevado a y, e elevado a xy. Estás de acordo? Não, Nós sim, fizemos. sim, eu percebi isso, Dora. Foi só confundir, foi ali Não faz por, mal, não por faz mal, instantes. não faz mal. Ok. Estamos só a confirmar, está tudo ok? Uhum, Tu sim, calculaste aquela primitiva na variável x e agora, para calcular o integral lá embaixo, vais substituir o x primeiro pelo valor que aparece em cima no integral, depois pelo valor que aparece em baixo no integral e subtrair. Ou seja, pegas nesta função e elevado a y é elevado a xy e vais utilizar aqui o na variável x é e elevado a y é elevado a xy, de acordo? sim. Nós estamos a chamar a atenção que o x aparece aqui porque o x é substituído por 1. O x é substituído por 0. No y não mexe, de acordo? Sim, Então vamos substituir. Quando o x for 1, a função fica e elevado a y vezes e elevado a y. Estás de acordo? sim, Quando o x for 0, fica e elevado a y vezes e elevado a 0. Ou seja, a função fica e elevado a 2y, porque eu posso somar lá em cima, não é, Rica? Posso fazer e elevado a y mais y pode, lá em cima. sim, Ok? pode. Menos e elevado a y. Ou seja, o integral entre 0 e 1 daquela mesma função, calculaste na linha B. Já está. É aquilo que está ali embaixo, a verde. Ok, Ok? sim. Agora vais para a linha 3. A linha 3, o que é que te diz? A setora vai fazer isto assim no teste. Três Pois é isso que eu quero exercícios. saber se tu achas melhor. Já me dizes. Agora Ui, ok, vamos à linha C. tá bem. Porque senão penso o integral duplo assim como ele está. Estás a perceber? Para calcular assim como ele está. Eu acho que é Isso é capaz de agora. Ia dar o é pior. feedback. Tá bem. Como é que tu calculas agora se tiveres feito este raciocínio até aqui? Vais fazer assim, repara, esta parte tu acabaste de calcular, vê lá se reconhece este integral, Sim, isso calculaste lá em cima. fizemos. Pronto. Então o que é que vais fazer? Para acabar a linha C, vais substituir aquela mancha cor-de-rosa pelo cálculo que tens lá em cima, que é e elevado a 2y menos e elevado a y, e agora repara que mantens aqui o dy, certo? Sim, Pronto, então o teu ok. integral duplo, por causa do que tu fizeste nas linhas anteriores, transformou-se em integral simples.
E este Ah, integral é fazer da basic. Ah, primitiva não. Ok. é só fazeres a primitiva daquela função, substituís no valor zero e depois substituís no valor menos um. Mas a primitiva é muito fácil, porque esta é uma exponencial, certo? E a primitiva da exponencial é ela própria, certo? A primitiva da exponencial é muito fácil. O que eu estou a dizer é só isto assim. Tu há bocado lá em cima fizeste assim. A primitiva do linha de t é elevado a u Uhum. é elevado a u. Então repara, aqui o u é 2y. Estás de acordo? Porque é o que está na exponencial lá em cima. O u é 2y, estás de acordo? Sim. Então o linha é 2, não é? É a constante Ahm, que multiplica o y. o linha. O linha é a derivada do 2y, que é constante, não é? Uhum. E aqui, o u é o y. Portanto, isso quer dizer que o linha é 1, portanto não tens que fazer nada. Ou seja, para eu calcular a primitiva desta função, a única coisa que eu tenho que fazer é pensar assim, vê lá se concordas, a primitiva d elevado a 2y, na variável y, eu preciso ter o 2 lá dentro. Tenho que ter. Portanto, eu Ok. ponho e Hum. acerto. E agora, o meio cá fora fica na mesma e passo para aqui. É elevado a u, já está. Sim? Hum. A primitiva de e elevado a y é ele próprio. Isso, a derivada é ela própria, a primitiva é ela própria. Ou seja, a primitiva desta função vai ser esta menos esta. E agora, depois de teres a primitiva na variável y, é só substituir no ponto 0 e no ponto menos 1. O que é que tu achas? Achas isto mais fácil de fazer ou achas mais fácil eu dar-te o integral assim duplo para resolver? Ahm, pois não sei. Se calhar diria que fazer esses passos todos. Não, não deixar tudo só por só para calcular o integral duplo, diria. Ou seja, se for a É deixar mais como tem fácil esses partir do. exercícios, sim. Pronto, Pelo olha, menos eu digo, sempre dá para retirar algum aproveitamento de algum dos exercícios. pois, porque senão é capaz de ser muita coisa. Então, se Ahm, calhar eu ia pôr o exercício assim, estás a ver? Uma linha A para calcular a primitiva em x, uma linha B para calcular a integral em x, uma linha C para meter aquela parte cor-de-rosa que já calculaste e depois desembaraçar o resto. Mas desembaraçar o resto é só fazer a primitiva outra vez e agora, depois de teres a primitiva, vais calcular a primitiva. Este integral aqui vai ser o valor da primitiva no ponto zero, porque é o valor de cima, menos o valor da primitiva no ponto menos um. Entendes o que eu estou a dizer, Henrique? Ou não? sim. Ajuda-me lá. Sim? Posso conferir Ahm, o valor dela com você, dessa resposta? Claro. Aqui no Então meu deixa deu lá. menos meio, menos e elevado menos 2 sobre 2 menos e elevado a menos um. Deixa-me pôr aqui. Então, nós temos aqui, deixa-me escrever isto com calma. Portanto, a primitiva, nós temos que calcular. Vamos verificar aqui para ver se eu não tenho aqui nenhuma coisa que tenha esquecido, João. Então, precisamos deste integral. Estás de acordo, não é? Uhum, Então, fizemos nesta primeira parcela é elevado a u com u igual a 2y, portanto, falta uma linha igual a 2. E neste aqui fizemos é elevado a u com u igual a y, portanto, não é preciso pôr lá nada. Então, a uhum, primitiva de e elevado a 2y, eu preciso de pôr lá o linha, ponho, acerto, e agora fica o meio de e elevado a u, certo? João, uhum.
e na de baixo a primitiva da elevada a y é elevada a y. Portanto, se eu agora quiser e quero uma primitiva na variável y de e elevado a 2y menos e elevado a y, esta primitiva vou-lhe chamar v grande e é 1/2 de e elevado a 2y menos e elevado a y, que vem daqui, não é? Uhum. Pronto. O integral, o que é que vai ser? Nós queremos o integral desta função entre menos 1 e 0, o integral de e elevado a 2y menos e elevado a y entre menos 1 e 0, isso vai ser a primitiva no ponto 0 menos a primitiva no ponto menos 1. Agora vamos substituir. No ponto 0 fica 1/2 e elevado a 0 menos e elevado a 0 menos, no ponto menos 1, 1/2 e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 1, não é? Sim. Agora, aqui tenho na primeira coisa 1/2 menos 1, nesta primeiro, e na segunda vou pôr mais 1/2 de e elevado a menos 2, não, peço desculpa. Mas não, menos. Peço desculpa, exatamente, menos, e agora é que é mais, não é, João? É elevado a menos 1. E Não é? E agora vai dar menos 1/2, menos 1/2 é elevado a menos 2, mais é elevado a menos 1. Sim? eu botei menos esse último é. Não faz mal. Ai, Não faz mal, não faz mal, não faz mal. O que interessa é perceber, o que me interessa é perceber a mecânica, está bem? Da coisa. uhum. Henrique, como é que estás? Parece melhor isto assim? Apenas a observar, setora. Ia Apenas tentar. observar? Não, estava apenas a ver os cálculos que a senhora estava a fazer. Eu E tentava, fazemos assim, tu eu amanhã tentava perceber. pegas neste exercício e fazes Uhum. sozinho nestas linhas que nós estamos a indicar aqui. A linha A, a linha B, a linha C, está bem? Se puder mandar também estes, Envio, sim, estes, sim, envio. Eu ponho lá na página agora. Quando Pois é, acabar, quando pronto, se a acabar, senhora, sim, ponho. Faz a linha A, a linha B, a linha C. Porque na página há uma sequência, tu depois voltas a essa ficha, o exercício anterior é mais fácil, está bem? pois, Eu vou-te mostrar. O exercício anterior tem a mesma lógica, só que a primitiva é mais fácil. Eu vou-te mostrar. Portanto, começas no exercício 11. Já estás a ver, não estás? Começas no exercício 11. E uhum, então começas aqui. Vais calcular uma primitiva desta função na variável x. E aplicas a minha sugestão. ok, Pegas nessa primitiva, imagina que vais chamar à primitiva na variável x o grande. sim, Então, quando chegas aqui a este integral, esta minha sugestão quer dizer que tu vais calcular este integral como o grande no ponto π meios, que é o ponto em cima do integral, aqui no topo, menos o no ponto zero, ok? sim, Depois pegas nesta coisa, que é o integral, e vais substituí-lo nesta porção toda do meio, entendes? uhum, E depois vais processar o integral só em y, quando y varia entre 0 e π meios, do que ali ficar. Este é mais fácil. Vais experimentar este primeiro e depois o outro, outra vez sozinho, está bem? ok, Ok? Este é mais fácil, pronto, de acordo? sim, dependendo agora depois também da hora que a senhora disponibiliza e da minha disponibilidade, eu só posso, só se calhar ter disponibilidade amanhã, mais ou menos por volta da hora que a senhora tem aula de dúvidas, Ok, só, sem pronto, stress, sem ok, problema, sem problema. Eu vou pôr hoje mal, já são quase 10 horas, mal acabe a gravação do Zoom, eu ponho, sim, está bem? ok, E ponho tá bem, também as notas, ponho as notas.
Sim, Amanhã eu estou cá vou. às 19, porque amanhã não tenho de sair. Eu amanhã estou aqui às 19. Ok. Vou tentar ver alguma coisa. Está bem. Com calma, com calma. Uhum. Sim, senhora, está bem. Está bem? Tá bem. João, tens mais dúvidas, João? Eu vou sair agora, ok, senhora? Está Até bem. amanhã. Ok. Estás à vontade, Henrique. Estás à vontade. Ok, até amanhã, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Oi, eu João, tava, tens... tava no banheiro, desculpa. não faz mal. Tens mais dúvidas? Não, não tenho não. Eu só queria falar um negócio com a senhora. A senhora pode ir lá na folha 7? Posso? Na ficha Essa, 7. isso, essa Ah, aí é mesmo. esta, é esta. Aham. É, essas integrais, pega a primeira, por exemplo. Uhum. Ela seria algo integral de 0 a 1, integral de -1 a 1, integral de 1 a x² y, 1 dz dy dx? Sim. Ah, então já matei. Então eu tô tranquilo com isso, com essa matéria. Eu Tá? acho. Sim? E outra coisa, Diz. é, pô, é complicado, porque eu vou fazendo a questão